Terceira Era, capítulo 27b, Os Lordes dos Anões. Yo, seja muito bem-vindo a mais um Ovo de Páscoa Gigante. Hoje nós vamos falar dos principais senhores dos anões. Os anões foram criados pelo Vala Aule e despertaram em algum momento da Primeira Era, depois dos Elfos. Inicialmente haviam 7 pais dos anões e cada um deles deu início ao seu próprio povo. 2 deles despertaram sob as Montanhas Azuis, dando origem aos povos dos Feixes Largos e Barbas de Fogo, que fundaram as cidades subterrâneas de Noghod e Belegost, respectivamente. Não muito se sabe sobre esses anões, mas alguns se destacam, mesmo que não fique claro de qual dos 2 povos eles faziam parte. O primeiro deles é Azahal, o Senhor de Belegost, que liderou os anões na Batalha das Lágrimas Incontáveis e feriu o bucho de Glaurung, o pai dos dragões. Mas ele morreu nesse confronto. Porém, foi graças a essa ferida que Túrin, anos mais tarde, conseguiu derrotar o tal dragão. Outros 2 que se destacam são Gamil Zirak, que foi o mestre do anão Telkar, o grande ferreiro conhecido por ter forjado Angrist, a faca que Beren utilizou para arrancar a Silmaril da coroa de Morgoth, e também Narsil, a espada de Elendil, e o elmo de dragão da casa de Hador. Os outros 4 pais dos anões despertaram em algum lugar no extremo leste do mundo, dando origem aos seguintes povos: os Punhos de Ferro, os Barbaduras, os Fecho-Negros e os Pés de Pedra. Mas muito pouco, ou na verdade nada, se sabe sobre os seus senhores. Por isso, hoje aqui, nós vamos falar do povo que se originou do primeiro pai dos anões a despertar, os Barbalongas, mais conhecidos como o povo de Durin. Então vamos começar por ele, Durin. Ele foi o primeiro rei de Moria, reinando desde os Anos das Árvores até perto do fim da Primeira Era do Sol. Durin foi o primeiro dos anões a despertar, e ele despertou no Monte Gundabad. Ele então vagou ao sul, dando nome às coisas que nunca haviam sido nomeadas antes, como montanhas e rios. Assim, na verdade os elfos já tinham nomeado tudo, mas ele não tinha WhatsApp para perguntar, então, enfim. Quando Durin chegou ao Vale Dimril, que ele nomeou de Azanulbizar, ele parou diante da margem do lago Miromir, que ele nomeou de Kelas Zaran, e contemplando seu reflexo na água, ele notou que as 7 estrelas de Elbereth se alinhavam perfeitamente em sua cabeça como uma coroa, e tomou isso como um sinal. Ele começou a escavar os 3 picos irmãos que haviam ali, e fundou a cidade de Khazad-dûm, que mais tarde veio a ficar conhecida como Moria. E lá, no meio de suas escavações, Durin encontrou vários anões que dormiam embaixo da terra. Esses eram os Barbalongas. Ele então os despertou e os anões o tomaram como seu líder, passando assim a ser conhecidos como o povo de Durin. Durin viveu quase 10 vezes o tempo normal de vida de um anão, o que já não é pouca coisa, e por isso recebeu o apelido de Durin o Imortal. Só que apesar desse apelido, ele não era realmente imortal e morreu em algum momento da Primeira Era. Durin II foi o segundo rei de Moria, reinando desde os últimos anos da Primeira Era até os primeiros anos da Segunda Era. Não muito se sabe sobre seu reinado, apenas que nesse período os anões de Moria faziam comércio constantemente com os homens dos vales do Anduin, trocando seus belos trabalhos por comida. Ele recebeu esse nome como os outros após ele, pois Durin II lembrava muito seu pai, Durin I, fisicamente e no jeito de ser. Isso levou os anões a crer que o próprio Durin I reencarnava e os governava novamente, porém em outro corpo, e portanto, os primeiros de seus reis receberam esse nome, Durin. Entendeu? Porque eles achavam que era sempre o mesmo cara em corpos diferentes. Mas enfim, se isso era verdade ou não, ninguém sabe dizer, já que não se sabe o que acontece com os anões depois da sua morte. Durin III foi o terceiro rei de Moria, reinando durante meados da Segunda Era. Durante seu reinado, os anões de Moria formaram uma rara aliança com os elfos de Eregion, seus vizinhos. Celebrimbor, o líder desses elfos, em sinal de amizade, deu a Durin III um anel de poder, que mais tarde viria a ser o primeiro dos 7 que ele faria para os outros lordes dos anões, com a ajuda de Anatar. E como você sabe, Anatar era na verdade Sauron disfarçado, e quando o Senhor do Escuro viu que não era capaz de controlar os anões ou os elfos com seus anéis de poder, ficou putaço e atacou a porra toda. Os elfos de Eregion foram atacados, mas Durin enviou ajuda. Os anões quase salvaram o dia, mas Sauron havia conseguido controlar os homens mortais com seus anéis, e eles chegaram na batalha para foder tudo de vez.
Sem muita escolha, os anões sobreviventes bateram em retirada para Moria e selaram seus portões, se isolando do mundo lá fora. Por conta disso, não muito mais se sabe sobre o reinado de Durin III, apenas que com seu anel de poder ele se tornou mais ganancioso e mais rico, porém ainda resistindo à magia negra de Sauron. Durin IV e Durin V foram respectivamente os quarto e quinto reis de Moria, reinando durante os últimos anos da Segunda Era e os primeiros anos da Terceira Era. Os anões ainda viviam isolados dentro de Moria nessa época, então nada se sabe sobre os seus reinados, apenas que algum deles enviou um exército de anões para combater Sauron junto aos elfos e homens durante a Batalha da Última Aliança. Durin VI foi o sexto rei de Moria, reinando de algum momento da Terceira Era até o ano 1980, também da Terceira Era. Assim como seus antecessores, não muito se sabe sobre os anões nessa época, apenas que durante os últimos dias do seu reinado, enquanto escavavam à procura de Mithril, eles encontraram Balrog nas profundezas da Terra. O Balrog destruiu todo o grande reino de Khazad-dûm e assassinou o rei Durin VI. Como os anões de Moria não sabiam o que era aquela criatura, eles o nomearam de A Ruína de Durin. Nain I foi o sétimo rei de Moria, reinando de 1980 a 1981 da Terceira Era. Após a morte do seu pai, Nain fez o que pôde para tentar salvar o seu reino e destruir a fera, mas ele também acabou sendo assassinado e Moria foi perdido. Nain I foi considerado como o último rei de Moria por um bom tempo. Thrain I foi o primeiro rei de Erebor, reinando de 1999 a 2190 da Terceira Era. Bom, após a queda de Moria e a morte do seu pai Nain I, Thrain liderou o povo de Durin em seus anos vagantes, até que eles se depararam com a Montanha Solitária. Lá, Thrain I fundou o reino de Erebor sob a montanha e se tornou o seu primeiro rei. Porém, muitos de seu povo migraram até as Montanhas Cinzentas, que ficavam um pouco a norte, e lá passaram a viver. Foi durante o seu reinado que, nas escavações da Montanha Solitária, os anões descobriram ali a Arkenstone, que veio a se tornar o item mais precioso em posse do rei. Thorin I foi o segundo rei de Erebor e primeiro rei das Montanhas Cinzentas, reinando de 2190 a 2289 da Terceira Era. Durante seu reinado, Thorin percebeu que muitos de seu povo estavam cada vez mais se mudando para as Montanhas Cinzentas. Então, ele decidiu por abandonar Erebor e reunificar seu povo, passando a viver nessas montanhas também, que eram cheias de riquezas quase que inteiramente inexploradas. Glóin foi o segundo rei das Montanhas Cinzentas, reinando de 2289 a 2385 da Terceira Era. Não muito se sabe sobre seu reinado, apenas que os anões prosperaram nas Montanhas Cinzentas nessa época. Oin foi o terceiro rei das Montanhas Cinzentas, reinando de 2385 a 2488 da Terceira Era. Durante o reinado de Oin, a sombra retornou a Dol Guldur e as criaturas de Sauron tomaram Moria completamente. Nain II foi o quarto rei das Montanhas Cinzentas, reinando de 2488 a 2585 da Terceira Era. Ao final do reinado de Nain II, dragões começaram a invadir as Montanhas Cinzentas e uma terrível guerra teve início entre eles e os anões. E só por curiosidade, Nain teve dois filhos, Dain e Borin, sendo que Borin deu origem à linhagem de 4 dos 13 anões da comitiva de Thorin Escudo de Carvalho, e esses são Balin, Dwalin, Oin e Glóin. Mas quem deu continuidade à sucessão ao trono foi Dain I, o quinto rei das Montanhas Cinzentas, reinando de 2585 a 2589 da Terceira Era. Durante o seu reinado, os anões ainda estavam em guerra com os dragões que invadiram suas casas. E Dain I foi morto nessa guerra, assim como seu filho do meio, Thror. Então, seus outros dois filhos, o mais velho, Thror, e o caçula, Gror, lideraram o resto de seu povo para o sul, fugindo dos dragões após a guerra ter sido perdida. Gror liderou alguns anões até as Colinas de Ferro, e lá ele se tornou seu senhor, criando um reino separado do seu irmão mais velho, que possuía o direito legítimo ao trono do povo de Durin. E sendo assim, Thror foi o terceiro rei de Erebor, reinando de 2589 a 2790 da Terceira Era. Após a morte do seu pai, Thror liderou seu povo ao sul das Montanhas Cinzentas, restabelecendo Erebor, o antigo reino do seu povo sob a Montanha Solitária. Lá, os anões prosperaram novamente e fizeram amizade com os homens do norte que agora viviam por ali.
Homens e anões faziam comércio constantemente, e essa relação era tão forte que os homens fundaram a sua própria cidade próxima a Erebor, Vale. Porém, tudo isso chegou ao fim quando o dragão Smaug atacou e destruiu o Vale e em seguida conquistou Erebor para si. Thror escapou com os sobreviventes de uma porta dos fundos secreta e vagou ao sul, se estabelecendo nas terras de Dunland. Thror desenhou um mapa revelando a porta secreta de Erebor, e, 20 anos após o saque de Smaug, ele entregou o mapa com a chave dessa porta, assim como seu anel de poder, ao seu filho Thrain. Isso porque o rei do povo de Durin abandonaria seu povo e partiria em uma jornada com apenas um companheiro, o anão Nar. Ele fez isso pois desejava contemplar com seus próprios olhos a lendária cidade do povo de Durin, Moria. Contrariando os avisos de Nar, Thror entrou em Moria pelo portão leste do Vale de Azanulbizar e não mais retornou. Após alguns dias, Nar tomou coragem e também entrou em Moria, se deparando com a cabeça decepada de seu rei na escadaria. E na testa da cabeça de Thror estava escrito com sangue o nome Azog. O orc então apareceu e chamou Nar de mendigo, jogando uma bolsa de dinheiro para o anão, que fugiu desesperado enquanto os orcs dilaceravam o corpo de Thror. Thrain II foi o primeiro rei do povo de Durin sem um reino, e ele reinou, entre aspas, de 2790 a 2850 da Terceira Era. Quando Nar retornou a Dunland e contou o que havia acontecido, Thrain ficou com sangue nos olhos e declarou guerra ao orc Azog. Ele juntou um exército enorme de anões, que era composto por os sobreviventes de Erebor, os anões das Colinas de Ferro, que agora estavam sob o comando de Nain, filho de Gror, e os anões dos outros 6 povos que viviam no extremo leste do mundo. E eles fizeram guerra com os orcs das Montanhas da Névoa, até que tudo terminasse no portão leste de Moria, naquela que ficou conhecida como a Batalha de Azanulbizar. Nessa batalha, Azog matou Nain das Colinas de Ferro, que foi vingado em seguida por seu filho Dain Pés de Ferro, que decepou a cabeça de Azog. Após sua vitória, Thrain queria reconquistar Moria, mas foi persuadido a não fazê-lo, pois a ruína de Durin ainda estava lá dentro. Após a guerra, Thrain liderou seu povo até as Montanhas Azuis, onde eles viveram nas ruínas das cidades de Belegost e Noghod por 40 anos. Consumido pelo desejo de retomar Erebor, Thrain viajou até lá com um pequeno grupo, mas foi capturado por orcs de Dol Guldur ao atravessar a Floresta das Trevas. Sauron lhe tomou o Anel de Poder e o torturou ao ponto em que o anão esqueceu o seu próprio nome. Ele foi prisioneiro de Sauron por um bom tempo, até que Gandalf o libertou mesmo sem saber quem ele era. Porém, o seu corpo e espírito já estavam bastante quebrados a essa altura. Antes de morrer, Thrain deu suas últimas posses a Gandalf, o mapa e a chave da porta secreta de Erebor. Thorin II é considerado o quarto rei de Erebor, apesar de ele não ter vivido tempo suficiente para reinar. O que aconteceu foi, quando Gandalf retornou a chave e o mapa de Erebor para Thorin, ele se encheu com o desejo de reconquistar o seu reino. Junto de outros 13 anões, do hobbit Bilbo Bolseiro e de Gandalf, Thorin retornou à Montanha Solitária e enfrentou o dragão Smaug. Nesse episódio, Smaug acabou sendo morto por um homem do norte chamado Bard, descendente dos homens da cidade de Vale. Após a morte do dragão, uma guerra entre homens, anões e elfos, que para ver quem ia ficar com os tesouros de Erebor, estava prestes a ter início, quando eles foram atacados por orcs e wargs de Dol Guldur. Assim teve início aquela que ficou conhecida como a Batalha dos Cinco Exércitos, na qual homens, elfos e anões se aliaram e saíram vitoriosos, com a ajuda de Dain Pés de Ferro, agora senhor dos anões das Colinas de Ferro. Os 3 povos entraram em acordo quanto ao tesouro e os homens reconstruíram a cidade de Vale, agora sob o comando de Bard. Porém, Thorin foi mortalmente ferido nessa batalha e veio a falecer. Dain II foi o 5º rei de Erebor, reinando de 2941 a 3019 da Terceira Era. Thorin Escudo de Carvalho, assim como seus sobrinhos Fili e Kili, foram assassinados na Batalha dos Cinco Exércitos e, portanto, Dain, o Senhor das Colinas de Ferro, era agora o mais próximo na linha de sucessão. Seu reinado foi o maior que Erebor já teve, pois seu território agora se estendia até as Colinas de Ferro e o seu povo foi muito rico. Ele ficou muito amigo de Bard e dos homens de Vale, o que tornou o comércio rico naquela região.
Dain II foi contra a expedição de Balin para tentar reconquistar Moria, mas o anão cabeça dura foi mesmo assim e lá ele encontrou o seu fim. Durante a Guerra do Anel, Sauron enviou mensagens a Dain oferecendo 3 dos Anéis de Poder dos Anões de volta se ele entregasse informações sobre as palavras Condado e Bolseiro. Dain não só recusou, como enviou Glóin para Rivendell para avisar Bilbo e também contar sobre a expedição de Balin até Moria, ocasião em que Gimli, filho de Glóin, acabou se tornando parte da Sociedade do Anel. Então, com a recusa de Dain a fazer uma aliança, Sauron o intitulou como inimigo de Mordor na Guerra do Anel. Então, os aliados de Mordor, os Easterlings, atacaram Vale e Erebor e por 3 dias os anões e homens de lá resistiram, mas foram rechaçados de volta para dentro da montanha. Bard e Dain morreram nesse combate. Thorin III foi o 6º rei de Erebor, reinando de 3019 da Terceira Era até os primeiros anos da Quarta Era. Ele se tornou rei durante o cerco dos Easterlings a Erebor, mas quando chegaram notícias da derrota de Sauron no sul, homens e anões saíram com tudo para cima de seus inimigos, os expulsando da sua terra para sempre. Mais uma vez, Erebor e Vale foram reconstruídos, e ambos os reinos se tornaram aliados do Reino Unificado de Gondor e Arnor. Durante o reinado de Thorin III, o anão Gimli liderou uma colônia dos anões até as cavernas cintilantes do Abismo de Helm, e lá eles viveram por um tempo. Não há registros exatos dos descendentes de Thorin III. Por isso, vamos pular direto para Durin VII. Ele foi o último dos reis dos anões, reinando durante a Quarta Era. Durin VII era descendente direto de Thorin III e talvez fosse até mesmo seu filho, mas a gente nunca vai saber, né? Por algum motivo que eu também não sei qual é, os anões acreditavam que ele era a reencarnação de Durin, que finalmente havia retornado para os governar novamente como havia feito no passado. Durin VII liderou todos os anões remanescentes na Terra-média em uma grande campanha gloriosa para reconquistar Moria, pois Gandalf havia derrotado Balrog de lá séculos atrás. A campanha teve sucesso, e dentro de sua montanha, os anões fecharam as portas por dentro e seus segredos nunca mais foram encontrados. E lá dentro, esquecidos pelo mundo e pelos homens que agora o governavam, os anões permaneceram, até que tudo se tornasse velho e a linhagem de Durin chegasse ao fim. Trees like torches